Nesse oitavo vídeo da série sobre a MP 927, que criou alternativas trabalhistas para o enfrentamento da crise do coronavírus, tratamos inicialmente sobre a doença ocupacional e o Covid. Isso está sendo tratado no artigo 29 da referida medida provisória e diz basicamente que os casos de contaminação do coronavírus não serão considerados ocupacionais para qualquer fim, exceto, aí faz a ressalva, mediante a comprovação do nexo causal. Então, comprovado o nexo causal, ou seja, a relação do trabalho do empregado com a contaminação, ou seja, você prova o elemento espiritual entre a conduta e o resultado, ou seja, a conduta do trabalho, do fornecimento de condições de trabalho e o resultado da contaminação, e ligando essas duas pontas, há sim a possibilidade de se considerar o Covid como doença ocupacional. E dou o exemplo de a contaminação de um enfermeiro no trato do paciente, de um auxiliar de enfermagem, ou até mesmo do pessoal que trabalha no administrativo da recepção de um hospital, atendendo inúmeros casos de pacientes que chegam contaminados. Lógico, que essas pessoas têm um atendimento diferenciado, os socorristas normalmente vão com roupas de isolamento, a prioridade de entrada no hospital, mas se ocorrer e houver a demonstração do nexo causal, por exceção, aí sim essa contaminação pode ser considerada ocupacional. Esse é o espírito do artigo 29. Não considerar como regra o adoecimento do empregado por Covid-19 como ocupacional, até mesmo porque esse empregado circula em outros locais. E essa circulação, nesse âmbito de circulação em outros locais, ou até mesmo dentro da própria residência dele, pode contrair o coronavírus. Então, a princípio, a lei parte da presunção relativa, a medida provisória com força de lei, melhor dizendo, parte da presunção relativa de que essa contaminação não se dá em razão do trabalho. Mas se demonstrado por provas ou pela circunstância em que é desempenhado o trabalho, que essa contaminação se deu no ambiente de trabalho, aí eu dou o exemplo do hospital, dos socorristas, dos serviços móveis de urgência, e de outras pessoas que por dever, ou pelo exercício de suas funções, elas lidam com esse tipo de pessoa, principalmente essas pessoas, assim, a possibilidade de se ligar a contaminação ao exercício do trabalho. E é importante que o artigo 29 ele está, no meu entendimento, em sintonia com o artigo 20 da Lei 8.213 de 91. Professor Marcelo, por que está? Porque se você for ler o artigo 20, lá no seu parágrafo 1º, na linha D, diz que a doença endêmica adquirida por segurado habitante de uma região, e aí a gente pode enquadrar a Covid-19, em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, não é considerado doença ocupacional. Então há uma sintonia, porque essa doença endêmica, quando ela é adquirida pelo segurado, ela normalmente não é ocupacional, ressalvado se resultante de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. E aí eu invoco o enfermeiro, o médico, o socorrista, o administrativo lá da recepção que atende um sujeito que aparece, o empregado que atende um sujeito portador de Covid ou vários. Então, sem a devida, vamos dizer assim, proteção. Então, isso vai depender muito da natureza do trabalho. Acho que os dois dispositivos, o 29 da medida provisória 927 e o artigo 20, parágrafo 1º da linha D da lei 8.203 de 91, eles dialogam, e se chega à conclusão que, regra, Covid não é doença ocupacional, se contraída por um empregado. Agora, se
ele contraiu essa doença por exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho, havendo a comprovação do nexo causal, sim, pode ser considerado para efeitos previdenciários e trabalhistas como uma doença ocupacional. É interessante, né, avançarmos sobre alguns outros dispositivos de outras medidas trabalhistas tomadas pela MP 927. É uma situação interessante, né, prevista lá no artigo 30, o artigo seguinte ao 29, né, que os acordos e as convenções coletivas que estão vencidos, que vencerem ou vincendos no prazo de 180 dias contado da entrada em vigor da medida provisória 927, ou seja, 180 dias a contar de 22/3 de 2020, elas podem ser prorrogadas, né, quando do seu vencimento, né, a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Por quê? Nós sabemos que as convenções e acordos coletivos têm um prazo de vigência de até 2 anos. Podem ter um prazo menor, né, de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, mas o prazo máximo de 2 anos. E não existe, né, até mesmo por redação da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017, não há mais a ultratividade, né, da norma coletiva. Perdeu a vigência, cessam, via de regra, os efeitos da norma coletiva. A aderência das disposições da norma coletiva aos contratos de trabalho, ela é limitada ao tempo, né, de vigência. Então, diante desse estado de calamidade pública, e diante do fato do presidente da República, ao editar a MP, visualizar uma situação de dificuldade de locomoção e dificuldade de reunião dos entes patronais e profissionais, né, das categorias econômicas e profissionais para uma nova negociação coletiva, que envolvam benefícios, concessões para as categorias econômicas e profissionais, então permitiu-se que o empregador, de forma unilateral, ele, quando dá perda de vigência da convenção do acordo coletivo, ele prorrogue, né, os efeitos no âmbito dos contratos de trabalho sob a sua tutela, né, dos seus empregados, a vigência, a aderência das normas coletivas pelo prazo de 90 dias após entre a data originariamente em que perderia vigência essa norma coletiva. Ou seja, se a norma coletiva ela perdesse vigência em 1º de julho de 2020, o empregador poderia protrair esse prazo para mais 90 dias de vigência para se evitar, né, a circulação de pessoas, né, que seria necessário para a negociação coletiva. É lógico que o artigo 30 ele não impede que as partes possam firmar novas normas coletivas. Seria apenas uma forma de atenuar uma circunstância que impedisse essa circulação. Mas pode ser feita uma reunião virtual com os integrantes da categoria profissional e econômica, por ferramentas online que conhecemos, né? Chats de comunicação, mensageiros instantâneos. Nós temos aí plataformas de reuniões simultâneas que permitem a conexão de várias pessoas ao mesmo tempo numa reunião virtual. Isso seria possível. O artigo 30 não veda, né, a entabulação de uma norma coletiva, de uma nova norma coletiva após a perda da vigência da anterior. Mas, não sendo possível ou não sendo conveniente naquele momento, pode o empregador protrair no tempo, ou seja, prorrogar a vigência por até 90 dias dessa convenção ou desse acordo coletivo e essas normas continuarem aderidas ao contrato individual de trabalho de seus empregados.